Bem-vindos ao BTG Asset Talks, o podcast da BTG Pactual Asset que traz novidades, atualizações de produtos e cenário macro. Eu sou o Rodrigo Fontinelli, do time de distribuição da BTG Pactual Asset. Eu sou a Isabela Cruz, também faço parte aqui do time da distribuição da BTG Pactual Asset Management. Hoje, estamos aqui com o nosso convidado, Thiago Lima, sócio e head do time de distribuição de parcerias, para contar para a gente sobre sua carreira, nos atualizar como que foi esse ano sobre a indústria de fundos e também o que a gente está vendo como perspectiva. Thiago, obrigada, primeiramente, pela sua vinda até aqui. E a gente começa com você contando a sua passagem aqui pelo BTG Pactual. São mais de 10 anos aqui, desde 2014 na BTG Asset. Então, se você pudesse apresentar para a gente, por favor. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Isa e Fonte, é um prazer estar aqui e fazer esse bate-papo, né, que eu acho que é um tema muito importante, falar sobre distribuição, carreira, então é muito boa essa iniciativa que nossa Asset vem fazendo para todo o público, né. Falar um pouco de carreira breve, a minha passagem no banco, eu entrei em 2012 na administradora fiduciária no Rio de Janeiro. Entrei como analista de fundos, no caso, fazia os fundos da manhã na época. Comecei atendendo e calculando cota de fundo de investimento. Na época, o Citibank era um dos maiores clientes que a gente tinha. E passou determinado momento, né, quando eu mudei para o Asset, virou meu cliente principal, né, de atendimento. Então, acho que o banco ele te permite a fazer essa carreira de forma evolutiva. Isso que me motivou a entrar aqui, né? Eu comecei no Rio de Janeiro e lá é um celeiro, eu acho, de talentos. O BTG tem esse diferencial porque ele te permite, dentro dessas franquias enormes que o banco tem, né, diversas linhas de negócio, a gente conseguir crescer e evoluir. Então, eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção. Fui bastante feliz, eu acho que no meu primeiro ano, nunca fiquei e terminei o ano fazendo a mesma coisa que eu fazia, né? Então, eu entrei calculando cota, depois eu sempre quis ir para esse lado mais comercial, então fui para uma área de eventos, de fundos dentro da administradora, até que surgiu a oportunidade, ali no final de 2013 para 2014, de trabalhar aqui no Asset, né? Vir para o front office, ter mais exposição com o cliente. E participei desse processo. Na época, eu acho que tinham 13 a 14 pessoas participando, porque não abria processo comercial há muito tempo. E aí foi eu e mais uma pessoa que acabamos vindo para São Paulo. Na época era o Marcelo Flora, que era o head da área de distribuição no Asset Management, né? E tive a oportunidade de começar por ali. Enfim, desde então eu tenho feito minha carreira dentro do Asset, como você falou, 2014 para cá. A gente começou com um projeto bacana até, né? Eu tive uma divisão bem grande ajudando até no projeto digital. E depois comecei me tornando banker. Na época a gente atendia todo tipo de cliente junto, então fundo de pensão, regime próprio, até cliente corporate e também os parceiros, né? E depois eu vim crescendo dentro dessa estrutura do Asset. E a gente passou por diversos desafios, diversos momentos de indústria e estou aqui hoje, né? Como você falou, estou tocando parte dessa área de distribuição hoje, que é basicamente uma vertical, a gente dividiu pela evolução da indústria, então temos 3 verticais mais segregadas, olhando todo o business de parceiros, né? Internos e externos, a gente pode depois aprofundar sobre isso, mas tem a parte de corporate também e a parte de clientes legislados, que são os institucionais, ficam toda debaixo da estrutura de distribuição, e aí liderado pelo Sérgio Cutolo e outros sócios do banco. Thiago, aí, então você está há 10 anos aí dentro do Asset, desde 2014, você comentou 13, 14, estamos na virada de 23 para 24, muitos ciclos, né? Você viu muitos ciclos aqui dentro. E especialmente esse ano de 2023, um ciclo de constante alta de juros, aí os juros mantendo um patamar alto, e um resgate muito forte de fundos. Então a gente aí, dados Ambima, vendo algo em torno de 70 bi até outubro de saída líquida de fundos. A que você atribui essa saída forte nesse ano? E por que você acha que fundos é uma boa classe para a gente investir? Esse movimento, né, que a gente está vivendo agora, 2023 para 2024, me lembra muito de quando eu entrei no banco também, em 2012, né, aí antes de vir para o Asset. Porque naquela época, os fundos de mercados eram muito concentrados em NTNB. Então, você tem uma parte pré do ativo, com um juro, naquele momento, a gente estava vivendo um ciclo de corte de juros, que depois ele migrou. E a indústria toda sofreu, a indústria de multimercado. Isso lembra um pouco do movimento que a gente está vivendo aqui, só que numa magnitude maior. Porque o juro não chegou a cair para 2% antes de subir, chegou a cair para 7% e foi muito relevante. Então, a intensidade desse movimento é maior porque você tem menos crédito direcionado, como você tinha no passado no BNDES e tudo mais. Então, esse crescimento de juros e essa estabilização em 14%, ele facilita muito a concentração do dinheiro
em créditos financeiros, em dinheiro, migração de dinheiro para bancos e a títulos ali que pagam aquele mais de 1% do CDI ao mês, né? É até um pouco redundante, a gente fala isso muito ao longo do tempo, mas é o que acaba acontecendo. O cliente ele se prende a grandes placas, então a gente fala grandes bancos e grandes nomes históricos, sejam bancos públicos ou grandes bancos privados, e evitam migrar para estruturas mais desafiadoras, que é muito do que a gente até vende parte do business do banco, que são as assessorias de investimento cliente que vocês mesmos atendem. Então, a gente passou por esse desafio. O início do ano ele foi muito concentrado nesse peso e nesse revés você tem um custo de oportunidade muito alto. Então, os juros nessa patamar que ficou ali 14%, prejudicou muito a indústria de fundos. Só que não foi só isso, né? A gente teve isso atrelado a um movimento histórico, que foi a questão de juros nos Estados Unidos, subir para quase, né, entre 5% e 6% que seja, mas é algo que ninguém nunca tinha passado antes. Então, se soma essa questão internacional com a questão local, a questão de crise geopolítica também, você pegar a tensão, né? A Ucrânia, a Rússia, a mais recente agora, a crise que está tendo ali, Israel, Oriente Médio, uma questão muito triste que está acontecendo, e também a gente pega eventual tensão geopolítica de como é que vai ser China e Taiwan, e a China sendo um novo driver global. Então, isso tudo somado dificulta muito o cliente tomar risco. E também para os gestores, e muitos deles são gerações como a minha e tal, são mais recentes, vamos dizer assim, de poucas décadas de mercado, não viveram tanta oscilação. Então, muito do passado e desse histórico, ele traz um desafio muito novo para a indústria que underperformou. Isso é a grande verdade. Esse ano a gente vai ver o histórico e a realidade do ano, mas os fundos multimercados sofreram em grande magnitude. Então, você ter essa preservação de dinheiro dentro do fundo multimercado, ou com risco, com ações, foi muito complicada. Seja pela questão de cenário macro, seja pela questão dos juros altos pagando em ativos isentos e protegidos, e com os outros ativos que têm o mandato de tomar risco não conseguindo performar. Então, foi a tempestade perfeita para a indústria ter esse saque que teve de quase pegar só crédito, renda fixa, ativo, multimercado e ações, saíram quase 135 bilhões na indústria até outubro desse ano. Então, é muita coisa. A gente vê até no curto prazo, né, o mercado tem esse ímpeto de voltar. A gente começou a ver um IPO, outro aqui, outro ali, outro follow-on, mas é um mercado de capitais muito parado também. Então, acho que foi a tônica desse 23 aí. Então, olhando esse histórico, né, esse passado recente, então foi um dos anos, pelo menos na minha carreira, mais difíceis em termos de volatilidade e de desafio macro que a gente viveu. E mesmo assim, a BTG Asset, a gente viu nos últimos relatórios também, ela vem performando e ela vem captando. O que você se dá a esse sucesso, né? Apesar aqui da gente ter sofrido também resgates em algumas classes de fundos, mas o que diferencia aqui a BTG Asset para essa captação de recursos que a gente teve nesse ano de 2023? Olha, Isa, a gente tem uma franquia muito diversificada, seja em plataforma de produtos, seja em cross-sell com outras franquias dentro do próprio banco. Então, se a gente pegar, por exemplo, estruturas de FDIC com o cliente corporate, né? Então, a gente conseguiu trazer muito mandato nessa linha. Seja previdência aberta, né? A gente falou desses 135 bi que saíram nessas X categorias, né? Mas teve categoria que captou. Se pegar o dado mais recente, em torno de 12 bilhões de reais vieram de net new money positivos para a indústria de previdência, que também foi um norte de captação para a gente. Então, além disso, a gente conseguiu ter um desempenho específico em oferta pública de fundo setipado, que é uma coisa muito específica, que a gente não sabe exatamente qual o tamanho disso, surgiu no ano passado. Poucos players, para não dizer 2, na indústria têm feito isso com mais ênfase, porque tem uma capilaridade de distribuição. Então, Thiago, até para pegar esse ponto do setipado, por que foi bem sucedido e por que você acha que é uma vantagem para o cliente? Por que o cliente esse ano nessa indústria de resgates, por conta desses ativos bancários que você comentou, de terem essa baixa volatilidade, uma certa previsibilidade, por que você acha que o setipado teve tanta atratividade dentro dos clientes do banco e por que você acha que foi uma estratégia bem sucedida? E se puder explicar também para quem está escutando, que nunca ouviu que é um produto setipado, o que é um produto setipado?
em linhas gerais, produto setipado é igual um produto listado em bolsa, como qualquer um que a gente compra e vende. Você está falando do ambiente da B3, só que você não está com fundo com a liquidez diária na tela, né? Ele fica no ambiente da CETIP, que também é na bolsa, mas ele fica sem volatilidade, ele fica mais travado. Você precisa ter uma negociação quase que praticamente de balcão. É mensal ali a marcação dele. A marcação é mensal, então você reduz a volatilidade do cliente. Por outro lado, você dificulta a saída do cliente. Então, acho que parte da pergunta do Fonte, da gente ter o êxito disso, é estar dentro da estrutura do banco, por você ter uma capilaridade muito grande também para fomentar esse mercado de balcão interno e você conseguir, às vezes, fazer a ponta do cliente que quer comprar e vender. E também a agilidade e a nossa capacidade de distribuição. Porque você, para poder vender esse tipo de produto, você tem que ter custódia e conta corrente aberta no BTG ou em qualquer outra instituição que vá fazer a distribuição desse produto. Então, não dá para ser qualquer instituição fazendo. Tem que ser uma instituição grande que tenha essa capilaridade de distribuição como a gente tem. Então, é um produto que traz muito benefício, mas tem que ter esse cuidado, porque ele tem esse desafio da volatilidade e ele foi num momento muito oportuno em que, de novo, houve uma seca no mercado de capitais, principalmente produtos listados, IPO, follow-on, mas ele vem justamente para defender essa tese de você conseguir ter um produto que você vai ter um valor nele, com poucas marcações, como você mencionou, é mensal, mas ele vai conseguir entregar um retorno bem interessante, muitas vezes isento em fundos imobiliários, fundo de infra isento, que a gente colocou a distribuição nesses últimos aí 18 meses. E como é que a marcação? É uma marcação, apesar de ser mensal, ele marca no valor patrimonial e por isso que tem uma baixa volatilidade? E como é que é a rentabilidade? O cliente que busca esse produto, ele tem um viés mais rentista ali de renda mensal? É mais ou menos esse tipo de cliente que tem buscado esse produto? Sim. O cliente, são os predicados que a gente vê numa indústria de fundo listado. Então, você vai pegar, exatamente dividendo mensal, enfim, tudo que o cara quer. Ele quer renda, ele quer um produto isento na medida do possível. Então, ele quer complementar o dia a dia dele de renda. E esse produto, por ter a rentabilidade mensal, ele mitiga um pouco da questão da liquidez. Então, sempre vai estar pingando ali todo mês. Então, exatamente esse perfil. É o mesmo cara que compra um fundo listado, talvez um perfil mais alinhado a produtos de renda fixa, porque lembra muito mais um perfil, às vezes, de uma debenture ou de um crédito até financeiro, por conta das características dessa volatilidade, nesse não ambiente de negociação listado e com volatilidade. Mas ele traz essa proteção e o interesse exatamente desse cliente que você descreveu. Ótimo. E aí você estava comentando, né? Desculpa, eu te cortei, mas você estava comentando de o que a Asset fez de diferente esse ano em termos de ativo, em termos de fundo, em termos de produto, para trazer esse diferencial e conseguir captar quando a gente viu um cenário aí de basicamente resgate líquido da indústria de fundos. Então, você comentou dos setipados, da classe da renda fixa. Que outros ativos você acha que foi atrativo esse ano que o Asset conseguiu fazer para conseguir captar nesse cenário de juros altos e fuga para ativos com menos volatilidade? Olha, a gente teve no início do ano uma situação muito complexa, que foi a questão, enfim, como vocês viram, lojas americanas e outros ativos de crédito que tiveram bastante desafios, vamos dizer assim, e isso trouxe um receio para essa classe de crédito mais de empresas, né? Então, a gente montou alguns produtos, principalmente, por exemplo, CDB Plus Prev, que é um fundo só de crédito financeiro, a gente não tinha versão previdenciária. Então, previdência, como eu falei, foi a categoria, uma das categorias que captou esse ano, e a gente não tinha exatamente esse produto. Então, você mitiga a questão de risco de crédito de empresa, você traz para risco financeiro de bancos. Então, letra financeira, CDB de bancos. Então, esse é um exemplo. Outros produtos que a gente trouxe, por exemplo, o Hedge, que é um produto que a gente tem, que ele tem renda fixa ativo, mas uma renda fixa com menos volatilidade, e também você tem o crédito, mas você tem um crédito num percentual menor da carteira. Então, a gente montou produtos que eu acho que foram bem vencedores na estratégia do momento, e que também a gente busca montar produtos que vão se perpetuar, né? Você montar, às vezes, produto só para atender um específico espaço de tempo, ele não perdura. O desafio aqui é a gente montar produtos que tenham perpetuidade. Então, além desses dois produtos, e na própria categoria de setipados, são bons produtos também. Se pegar crédito, por exemplo, o BT11 é o maior fundo setipado da indústria hoje. A gente acabou de fechar uma oferta bem recentemente e num pouco espaço de tempo. A gente está falando de 3 ofertas desse mesmo fundo em 14, 15 meses. Ele bateu quase R$1 bilhão de patrimônio e é um fundo de crédito para incorporador focado no Sudeste, né? Então, muito aqui no grande centro de São Paulo. Então, ele tem uma característica defensiva e consegue entregar aí um CDI mais um alfa bem interessante, mais na faixa de 2,2 líquido para o cliente. Então, é um momento bom, né? Para
a gente, como casa, se desafiar e trazer coisas diferentes, que é desafiador, às vezes, para um asset menor, né, que tem, às vezes, um foco muito específico no produto, vai acabar sofrendo mais, porque a indústria ela não permite a gente ficar parado, né? O nosso desafio aqui é trazer coisa nova o tempo todo. Então, a gente conseguir pensar rápido, mas não só isso. Conseguir pôr de pé rápido, conseguir executar rápido, faz muita diferença. Perfeito. É isso. Você começou falando aqui pra gente no início do podcast que a gente viveu um cenário desafiador, né? O Fonte também na indústria de fundos, mas esse cenário desafiador também traz oportunidades. Então, também, aproveitando aqui de toda a estrutura do banco, todas as áreas, conseguir se diferenciar, criar novos produtos e, além disso, realizar a manutenção daqueles produtos que já estão conosco, né? Então, o multimercado, como eu disse, renda variável, sofreram, mas também passar uma educação para o cliente do porquê manter nessas estratégias e como elas se comportam com a taxa de juros. Acho que essa também é uma das funções aqui do time de distribuição, e você, como head, consegue falar isso para a gente, demonstrar, além da criatividade, dessa manutenção desse recurso do cliente aqui dentro do asset? Então, eu acho que o grande desafio da gente, do tamanho que vai tendo, né, ao longo do tempo, desses produtos que a gente vai colocando, manter o cliente próximo, manter a comunicação, manter esse trabalho que a gente está fazendo aqui, esse BTG Talks, né? A gente não trazer só o gestor, mas trazer diversas visões para o mercado e para o cliente é muito importante, porque eu acho que o nosso trabalho principal é confiança. Né? Então, quando a gente está próximo, quando a gente mantém a confiança, os clientes continuam entendendo que, num eventual problema, vai ter alguém lá que vai pessoalmente visitar ele para poder resolver, eu acho que é o grande desafio que a gente se propõe a entregar. Então, quando a gente vai vender, colocar algum produto ou estabelecer essa relação, eu acho que o importante não é olhar só os números, seja de rentabilidade histórico, né, que é um vício que vai acontecer sempre. Né? Por mais que a gente sempre segue o mantra da Ambima, que rentabilidade passada não é garantia de futura, mas eu acho que o time que você tem ali, as pessoas que você tem, a construção de longo prazo, sempre estão ficando mais sêniores a cada ano que passa. Então, se você tiver um ano ruim ou algum desafio, eu acho que o gestor e as pessoas, elas são como esse tipo de ativo. Então, com a gente conseguindo manter isso, conseguir estar próximo dos clientes, a instituição crescendo, a robustez dos números crescendo, eu acho que a gente sempre vai ter um diferencial e para poder estar perto dos clientes e poder mostrar o que a gente tem de valor. Eu acho que o grande diferencial hoje da área de distribuição, quando a gente olha para frente e na magnitude da indústria, é que a indústria está muito mais competitiva em relação à quantidade de produtos. Tem muito asset independente, tem muito fundo, tem muito produto e nicho para tudo que é lado. Né? Então, a gente se diferencia, eu acho que não só mais no escopo da oferta do produto. Às vezes, você não precisa ser o melhor fundo do mercado, mas você precisa ter as melhores pessoas para estarem fazendo uma boa gestão, como disse, não necessariamente a melhor, mas uma boa distribuição e um bom acompanhamento disso para que no médio e longo prazo esse cliente se perdure e continue com você sempre. É o que a gente chama de venda e pós-venda, né? Muita asset foca na venda e acaba esquecendo do pós-venda. Acho que tem um pouco de espelho ali, de olhar e falar o que está faltando. Acho que a gente ter esse pós-venda também para o cliente se sentir atendido faz toda a diferença. Vamos falar um pouco para frente aqui, falar de 2024. Olhando para frente, a gente viu o ciclo de queda de juros ali começando em agosto, saindo de 13,75, chegando ao patamar de 12,25 agora em novembro, e tudo indica que vai terminar o ano em 11,75, mais uma queda de 0,5%. Nesse cenário aí de queda de taxa de juros, você comentou que a gente foi muito assertivo na classe principalmente da renda fixa, imobiliário, CETIPado, crédito com a parte da renda fixa ativa também. Para 2024, Thiago, o que você vê como interessante em termos de classe e o que você acha que a BTG Asset está fazendo em termos de produto que vai poder trazer um diferencial para o mercado que você mesmo comentou que é muito competitivo? Tentando trazer dois prismas, aqui eu acho que tem o prisma de curto prazo, olhando os próximos 2 trimestres, que é ainda aproveitar essa dinâmica de juros altos. Então, acho que tem uma oportunidade de curto prazo de você botar produto prefixado. Né? Então, é acompanhar justamente esse ponto de inflexão que o investidor que não está acompanhando o mercado e não é culpa dele, não entende. Então, acho que é o trabalho da time de distribuição, né, e quem está na ponta, mostrar para eles as oportunidades que surgem.
Então, a gente estima que vai ficar entre 9, 9,5 ou 10, né? Toda hora muda esse número para o final do ano que vem, a taxa de juros Selic, que ainda é um patamar alto. Mas a gente está vindo ainda do momento que esse giro está acontecendo. E quando isso acontece, você tem oportunidade. Então, se pegar os próximos 2, 3 meses, eu acho que produtos prefixados vão ser uma boa oportunidade. Principalmente em crédito corporativo, crédito privado, que também está voltando, né? Então, toda aquela dinâmica que a gente mencionou do início do ano já virou um ponto de flexão. Você chegou a ter média dia ali, no janeiro a maio, mais ou menos, chegando a bater quase 1,5 bi de saque diário em fundo de crédito. A gente já viu isso agora mitigando, eventualmente até tendo um esboço de captação líquida. Então, a indústria de crédito, você vê, começa a voltar. E quando você tem saque, você pressiona a venda, pressiona o preço. Então, a dinâmica inversa também é verdadeira. Então, está num momento bom para crédito privado, por exemplo. E para quem não entende essa dinâmica de produto pré-fixado, por que você acha que comprar um produto que você trava a taxa pré, que você sabe quanto que você vai ganhar, independente do cenário de taxa de juros alta ou taxa de juros menor, por que você acha, para quem não entende, por que você acha que o bom momento, porque agora, os próximos 2 meses, igual você comentou, é um bom timing para ser colocado em produto pré? Por que você acha que o pré agora é um bom momento em vez de um CDI, em vez de um IPCA? Por que o pré, na sua cabeça, ele domina os próximos 2, 3 meses? Porque como você está nesse momento de mudança, de fluxo, né, você tem uma oportunidade de captura desses ativos. Então, como você está no momento de inflexão e você consegue, vamos supor aqui, né, de forma leiga, comprar um ativo com juros de 12, 13 ou 14, ou entre 12 a 14, e se a gente espera que no final do ano esteja 10%, obviamente, quem comprar hoje e alocar nesse ativo durante os próximos 3 anos travado, por isso pré-fixado, ele vai ganhar mais dinheiro do que quem comprar no final do ano que vem a 10%. Inclusive se vender no meio do caminho, porque você vai ter um ativo que vai ser mais valioso em relação ao final do ano que vem. Então, de forma leiga, eu acho que é uma forma de mostrar isso, né? Porque tem várias dinâmicas de precificação que a gente pode explorar, mas é uma oportunidade de curtíssimo prazo, que não deixou de ser também nos últimos 2, 3, 4, 5 meses, quando o juros estava mais alto, o pessoal estava comprando. Mas agora, particularmente, dá para você ter uma apreciação mais rápida desse tipo de ativo, justamente por conta desse market timing. E o cenário está mais claro que agora que começou a cair, a tendência é que continue caindo, então por isso que faz sentido você buscar uma taxa que, por enquanto, ainda está alta, buscar esse 12, 14 que você comentou, para carregar durante um tempo maior. Aí você comentou desse que era o primeiro prisma que você estava vendo do curto prazo. E para um prazo mais longo, o que você acha que tem oportunidade aí para 23, final de 23, 2024? Só antes de responder essa pergunta, eu acho que vale complementar, que para esse tipo de investidor, principalmente, é sempre importante contratar uma gestão profissional, porque não é simplesmente sair comprando qualquer ativo prefixado por aí. Tem que saber o momento e qual ativo comprar, seja pela qualidade do tipo de ativo, o risco do ativo que está comprando e esse momento também do preço de mercado, porque lembrem que o mercado normalmente antecipa essa precificação. Então, vai ter algum tipo de ativo ou outro que não vai valer tanto a pena. Então, é sempre importante, eu acho que é um pouco do trabalho de um gestor profissional, de um asset, né, management, que é onde a gente trabalha, prever, né, prover esse serviço para o cliente final. Indo para a pergunta de olhando para os próximos, e aí a partir dos 1, 2 trimestres, né, que vão ser essa oportunidade, eu acho que de forma ampla vão ter oportunidade de fundo imobiliário, né, que via de regra você vai conseguir com esse fechamento de juros, vão ter fundos, por exemplo, de tijolo pagando bem, o próprio fundo de crédito. Eu acho que toda a indústria de fundo imobiliário se beneficia do movimento de fechamento de curva de juros, assim como qualquer indústria de risco. Então, seja crédito, os mais conservadores aos pouco mais arriscados, e aí multimercado e ações, eu acho que vão ter uma grande benefício potencial, né? Os gestores que estiverem mais bem posicionados, com uma cabeça boa, por isso que não é a rentabilidade que ele deu esse ano, mas é o time que está ali e como eles estão ali. Então, essa turma eu acho que vai se beneficiar muito bem na possibilidade de captura de recursos, porque aí é o movimento inverso acontecendo, né? O dinheiro que migrou para crédito financeiro parado, pagando esse 1% ao mês, ele vai sair de uma certa zona de conforto no investidor e ele tende a voltar. Não vai ser numa magnitude tão acelerada, porque os juros a gente não acha que vai também cair muito para baixo de 10 no final do ano que vem, mas ele vai acontecer, porque qualquer coisa que volte um pouquinho, né, tangenciando ali o equilíbrio, ele já deve beneficiar essa migração, esse retorno do dinheiro para ativos de maior risco. Ótimo. Indo aqui para a nossa pergunta final, Thiago, a gente sempre gosta de saber uma curiosidade do nosso convidado. Alguma experiência que você teve,
seja aqui no banco, na Asset, para compartilhar. 12 anos de banco, 10 anos de Asset, eu vou pedir uma curiosidade aí desse meio do caminho. O que você tem de história boa para contar para gente? No início da minha fala, eu comentei sobre a minha vinda para cá e que eu ajudei, né, de certa forma, no projeto digital. E eu acho que o engraçado foi que o projeto, né, a proposta que me deram, né, na época o Marcelo Flora, era para ser ponta de mesa de time de distribuição, né? Então, de acompanhar e fazer relacionamento com clientes, ajudar todo o time comercial e tudo mais. Foi para isso que eu estava focado. Só que, quando eu cheguei, eu comecei a receber um bando de demanda na época do Flora para começar a estudar plataformas digitais, para começar a ver o que Vanguard, Fidelity, Charles Schwab faziam lá fora, como eles faziam. Eu falei, legal, isso tem a ver para poder, né, entender um pouco da coisa. E só depois eu fui entender a magnitude do projeto que estava sendo criado. Eu lembro, o primeiro ano inteiro, a gente vindo quase todo final de semana trabalhar, foram quase 1000 páginas de estudos que a gente fez, entendendo. Eu lembro que cheguei a estudar case em Oxford, a gente ligando para os professores de lá para entender, por exemplo, a ING Direct, que era um banco que fazia save in account, que tinha uma proposta de valor interessante digital. Então, a gente começou a estudar todo o business plan e fazer isso tudo ao longo de 2014, que foi meu primeiro ano aqui. Então, eu passei por um processo, mas eu acho que esse é o legal do banco, você ter toda essa versatilidade de poder atuar, então, de se posicionar como ativo do banco. Essa foi a grande mensagem ali, mas eu acho que a grande curiosidade foi que meu primeiro ano não foi acabando sendo para aquilo que eu tinha passado como proposta, né, aqui dentro, né, como ideal de trabalho. Foi exatamente desenvolvendo o business plan para um projeto que deu muito certo, né? O Flora, inclusive, acabou saindo. Ele era meu chefe, hoje é o head de todo o business do digital. Está sendo muito feliz e hoje é nosso cliente, é meu cliente. Então, também como banco é curioso nesse ponto. E deu super certo. A gente também estudou os bancos locais, eram bastante coisas, né? Você vê, na época, tinha várias plataformas que não vivem mais hoje, outras que se desenvolveram e estão muito bem também. Outras que a gente acabou adquirindo hoje em dia, né, que a gente estudou também na época. Então, é bem legal ver que o trabalho que a gente fez, ele deu certo, teve frutos, e o banco, ele promove isso, né? Então, acho que essa é uma grande curiosidade que eu acabei vivendo, porque é um business que até hoje eu tenho um relacionamento muito grande, acompanhei do zero e foi ali talvez a segunda parte talvez do quebra-cabeça para ele existir. Então, essa é a grande curiosidade, tenho um orgulho à parte de ter feito parte dessa história aí. O Flora comenta, né, que você participou, que você ajudou a estudar os cases que ele tinha muito na cabeça de criar um business novo dentro do banco. O banco fomenta muito isso. Legal você trazer essa curiosidade aqui, porque ninguém conhece os primórdios, a cozinha ali, e legal você compartilhar um pouco com a gente. E impacta no dia a dia também do trabalho, porque são clientes, né? Então, você entende o business, você entende que o business é dinâmico, é rápido e o cliente precisa de uma resposta rápida. Então, tudo isso acaba influenciando aqui no nosso dia a dia, na forma de trabalho também. Acho que era isso. É isso. Thiago, obrigada. Obrigado. Você está sempre muito convidado. Eu que agradeço aqui pela oportunidade e contem comigo sempre. Esse foi o BTG Asset Talks. Siga o canal da BTG Asset no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até a próxima.